Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui porque pra fazer a minha tag dos 10 fatos sobre mim, que eu fui desafiada pela Lilica Biscuit a responder essas 10 perguntas, que começou com a Neuminha Gonçalves, né? E eu demorei, mas eu vou conseguir agora fazer. Então, eu vou responder aqui as 10 tags. Ah, Lilica, tô respondendo, hein? Que eu falei pra ela que eu não ia ter coragem, mas eu tô aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual o seu nome completo? O meu nome completo é Juliana Aparecida Antunes, tá? Qual sua naturalidade e onde mora atualmente? Eu sou natural de Guaratinguetá, interior do Vale do Paraíba, né? Interior de São Paulo, Vale do Paraíba. E hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de Guaratinguetá. Qual sua idade, data de aniversário e signo? Eu tenho 36 anos. Meu aniversário é em setembro, 6 de setembro, né? 6 de setembro de 1980. E o meu signo é de Virgem, sou virginiana. Qual o seu estado civil e se tem filho, caso tenha, como faz para dar conta da rotina de mãe artesã ao mesmo tempo? Eu sou solteira, eu moro com meu namorado, mas eu sou solteira. E eu não tenho filhos, eu tenho 2 enteados, que é o Caio e o Ian, né? Assim, não tenho problema com relação a isso, porque eles ficam comigo no final de semana, né? E nas férias deles, da escola. Por exemplo, esse mês eles estão aqui. Então eu não tenho problema com relação a isso, que eu não tenho que conciliar isso com o meu trabalho, né? A vida dos meus enteados eu não tenho que conciliar com o meu trabalho. Então é normal, tudo numa boa, não tem problema nenhum, né? Às vezes até no final de semana que eles estão aqui e eu tô trabalhando lá na mesa, fazendo biscuit, eles ficam me chamando pra ir jogar videogame, né, pra participar, pra jogar videogame, assim. Então eu não tenho problema, principalmente durante a semana, assim, não tenho problema de conciliar a rotina do artesanato com a rotina deles, tá? E é isso, eu acho. Como e quando, a quinta pergunta, como e quando começou a fazer biscuit? Então, eu comecei a fazer biscuit em 2014. 2014. Eu trabalhava, assim, eu sempre trabalhei nesse laboratório desde que eu vim para São Paulo. Sempre trabalhei nesse hospital, né? E eu trabalho poucas horas, porque como é um laboratório de infectologia, a minha carga horária é uma carga horária boa, uma carga horária pequena. E aí eu sempre tive 2 empregos, né? Então, quando eu não estava trabalhando em algum outro emprego, eu estava trabalhando com artesanato. Só que eu trabalhava com bonecas de pano e bordados em ponto cruz. Então, eu sempre trabalhei com boneca, né? Peças em feltro, boneca e ponto cruz. E aí, quando eu estava numa fase, assim, de correria, trabalhando em 2 empregos, eu ainda fazia as bonecas por encomenda. E aí um dia eu peguei e falei assim, eu vou aprender a fazer biscuit para distrair a minha cabeça, porque a boneca já era um trabalho que eu tinha no ramo de artesanato. Então eu falei, eu vou fazer biscuit para distrair a minha cabeça. E aí eu fiz
uma peça de biscuit. E aí eu gostei, né, de mexer com biscuit. E aí eu comecei a fazer, mas para distrair. Só que daí a amiga do trabalho gostou, e aí ela pediu, e eu comecei fazendo duendes. Então a amiga do trabalho gostou de um duende, pediu um duende, aí a outra queria um duende também para pôr incenso. E aí foi indo. Mas eu trabalhava com boneca de pano e o biscuit eu comecei a fazer para distrair a cabeça. Assim, para tirar o foco da boneca e dos meus empregos. E aí eu gostei de fazer, as pessoas gostaram também. E aí foi indo, foi começando assim naturalmente. Depois que eu comecei a fazer por, pra distrair, aí começou. E aí eu não parei mais. E eu fiz a minha primeira peça em 2014, que foi até eu peguei, assisti uma aula no YouTube, que era do canal da Andrea Abdini, que ela não é brasileira. Eu acho que ela é argentina ou chilena. Ela tem um canal que ela ensinava a fazer um duende, e aí eu fiz esse duende que era desse canal. E a minha segunda peça foi um ursinho que eu fiz do canal da Giovana Garcia. Era um ursinho. E eu fiz também. Só que esse ursinho eu não tenho ele, eu tenho só a foto dele. Que aí depois eu mostro pra vocês. E foi isso, foi em 2014 que eu comecei a mexer com biscuit e foi pra distrair a minha cabeça. Só. E aí eu gostei da massa e fui fazendo e tô fazendo até hoje. A sexta pergunta. O que mais gosta de modelar? O que eu mais gosto de modelar são os personagens. Eu gosto de fazer personagens. Sabe, as peças da Disney, personagens da Disney. Eu gosto de fazer personagens. Sétima pergunta. O que não gosta no seu trabalho e se já deixou de fazer algo por conta dele? O que eu não gosto no meu trabalho... eu gosto de tudo. Não tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com personagens. Eu não gosto muito, assim, não é que eu não gosto de fazer. Eu não gosto muito de trabalhar com peças em quantidade. Peças, tipo lembrancinha, assim, que tem que fazer 150 peças iguais. Eu não gosto muito de fazer. Na verdade, não é que eu não gosto de fazer. Eu não curto muito. Não é assim, eu não vou fazer porque se encomendar eu não faço. Eu já fiz, normal, numa boa. Mas eu não é uma coisa assim que eu curto. Eu só vou trabalhar com lembrancinha. Eu não curto muito fazer várias vezes a mesma peça e tudo igualzinho, tudo. Entendeu? Eu não curto muito. E assim, mas nunca deixei de fazer lembrancinhas. O que eu não gosto muito no meu trabalho, assim, é a desvalorização do seu trabalho. A pessoa perguntar o preço, aí você fala o preço, aí a pessoa, nossa, mas uma coisinha tão simples, né? Caro, né? Bem caro. Não gosto de ouvir isso, não. Porque a gente investe em curso, né? A gente pratica, você gasta com curso, você tem o tempo que você fica ali dedicando aquilo e muitas vezes você deixa de ir em algum aniversário, alguma festa pra fazer. Não tem valor. Então, assim, eu não gosto quando acontece isso, sabe? De você passar o valor da sua peça e a pessoa meio que... Nossa, mas eu acho por menos, né? Eu consigo por menos. Entendeu? Eu não gosto disso, mas do resto, mas nunca deixei de fazer nada por conta disso. E eu gosto de fazer tudo. Não deixei de fazer nada que eu não gostasse muito, mas o que eu mais gosto de fazer é personagem.
8, né? Falei tanto que eu esqueci qual pergunta que eu tava. 8ª pergunta. Conte-nos algo que deu errado durante a modelagem de alguma peça. Uma peça que eu fiz, um topo de bolo dos Trolls. E eu não estruturei a peça do jeito que deveria ser estruturada. Eu estruturei, mas não estava do jeito que deveria, não era o suficiente a estrutura. E a peça simplesmente não ficava em pé. E então a peça não pôde ser usada, porque ela foi de avião e quando chegou lá não ficava, ela ficava em pé, mas ela ia indo para trás. E aí eu não pôde ser usada a peça. Foi um erro de estruturação. Não pôde ser usado o meu topo. E aí eu nem cobrei. 9ª pergunta. Qual foi sua primeira peça em biscuit? Se tem ela ou fotos, nos mostre. E o que você fazia antes de trabalhar com essa massinha? Nossa, eu tagarelei tanto naquela outra pergunta que eu acho que eu já até falei dessa. Então, a minha primeira peça, como eu disse, foi do Andy, né? E eu assisti uma aula do canal da Andrea Abdini. E eu, na verdade, eu nem tinha massa direito, eu tinha uma massa natural, daquelas massas de biscuit escolar, que eram uns tabletinhos assim, compridinho. Eu tinha ela natural, e vinha natural, vinha uma verde, uma vermelha, uma preta e uma marrom, eu acho, num potinho. Vinha um potinho com os tabletinhos assim, e aí vinha a essa massa natural e algumas coloridas. Marrom e verde eu sei que vinha, porque tem aqui no bonequinho. E aí eu peguei e fiz. Eu tenho a peça do duende, que eu fiz, horroroso. Ó, o duende, tá vendo? Parece uma perereca, uma rã, sei lá. Porque eu usei a massa natural e ela não tem cor, né? Então fica parecendo uma lagartixa. Ele tá encostado num montinho que eu não sabia, ó. Tá vendo? Rachou. Aí, ó, cor verde, que eu falei que tinha. E a massa natural, ó. E eu fiz esse duende. E aí meu namorado ficou com ele pra ele, porque ele adora duende. E ele quis pra ele. Mas parece mais uma rã, uma perereca. Sem cor nenhuma. E foi esse que eu fiz da aula. Aí depois foi o ursinho, que eu ponho a foto aqui depois, porque eu não tenho ele, eu tenho só a foto. Na verdade eu tenho ele, só que ele tá lá no interior com a minha mãe, que minha mãe guardou pra ela. E aí eu tenho só a foto dele. E aí eu mostro a foto. Mas eu tenho essa perereca aqui, que na verdade é um duende que eu fiz. E o que eu fazia antes de trabalhar com essa massinha? Na verdade, eu trabalho com artesanato desde os meus 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu queria um patins. E aí a minha tia trabalhava com pintura e eu comecei a fazer pano de prato para vender. E aí eu comprei meu primeiro patins, que a marca era Maikai. E aí eu comecei com pintura. Aí depois parei, né? Criança, fui brincar e tal. Aí depois eu comecei a mexer no magistério, eu comecei a trabalhar com ponto cruz. Então eu bordava ponto cruz, fiz muitas toalhinhas, muita manta, muita coisa de bebê com ponto cruz. E aí quando eu fazia boneca de pano também. Com 10 anos eu fiz a Emília. Tem uma foto? Não tem a foto dela. Não tem. E aí eu peguei e comecei a fazer ponto cruz, aí depois eu comecei a fazer boneca de pano. Minha mãe é costureira e ela me ensinou a fazer boneca de pano, né, que foi a Emília. E aí depois eu peguei e comecei a
a seguir, né? Igual a gente faz no Biscuit, que a gente tem alguém que a gente é fã. Eu era muito fã do trabalho, não, sou, né, muito fã do trabalho da Andréa Malheiros e da Vivi Prado. Eu assisto muito. Agora a Andréa Malheiros não tá dando aula no momento, na Educ, mas eu assistia muito ela na Educ. A Vivi Prado também no site da Educ, que eu sou assinante da Educ. E eu adorava o estilo de boneca delas, então eu comecei a fazer o meu estilo de boneca. A partir de quando a minha mãe me ensinou, eu fui fazendo o meu estilo de boneca. Trabalhei muito tempo com boneca de pano, vendi muita boneca de pano. Até hoje tem as pessoas que me pedem as bonecas. Eu parei um pouco de trabalhar com as bonecas de pano por falta de tempo na minha agenda para poder trabalhar com isso. Quem tá fazendo as bonecas agora é a minha mãe, né? Mas antes de trabalhar com a massa de biscuit, eu trabalhava com a bonecas de pano. Guirlanda também de feltro, tudo em tecido, feltro, pano, caseado, bordado, essas coisas. E era isso que eu fazia antes de trabalhar com biscuit. Isso tudo em paralelo com esse hospital que eu trabalho. Qualquer dia eu faço um vídeo aqui de como fazer uma boneca de pano. É que é complicado, porque tem que ter a máquina de costura, né? Não é todo mundo que tem máquina de costura. E a 10ª pergunta. Conte-nos sua experiência como youtuber. Então, eu não me considero, né, youtuber, porque, assim, quem me incentivou a fazer o canal, né, quem ficava falando na minha cabeça, você tem que ter um canal, faz um canal, pra você ensinar as coisas que você faz, tal. Os meus enteados e meu namorado, eles que ficavam, eu acho que você devia ter um canal, eu acho que você devia ter um canal. Ficou acho que uns 6 meses falando pra eu fazer, e eu falava, mas como? Eu não tenho tempo, como que eu vou fazer, o que que eu vou, né, como que eu vou fazer? Aí ele falou, vai, ensina as coisas que você faz, né, tal. E aí eu não tinha coragem, porque eu tenho vergonha de ir lá na frente da câmera. E aí, um dia eu peguei e falei assim, vou fazer o canal. E aí eu fiz, e tá indo, assim, não foi assim, você é um youtuber. Eu fiz, não me sinto uma youtuber, não sei, não tenho nenhum, não sei o que falar de minha experiência como youtuber. Eu tô achando legal, assim, que pessoas que eu não conheço, pessoas que nunca me viram e que eu nunca vi também, talvez nem me conhecesse, né, no Facebook, estão assistindo às aulas. Eu recebo bastante comentários legais, assim, falando que gostou da aula e que gostou, já até pediu pra fazer noivinho, né? E assim, eu tô achando legal, porque você começa a ter contato com outras pessoas que você não teria, né? Porque às vezes mora bem longe de você. Não sei, eu tô achando legal isso, de você ter acesso a outras pessoas e as pessoas terem acesso a você e elas escreverem lá, né? Que gostou. Tem as críticas que fala assim, não gostei desse vídeo, ou tem a crítica que fala que gostou. Então, assim, experiência como youtuber eu não tenho ainda, né? Mas eu tô gostando, só tô em falta com todo mundo porque tá atrasado meus vídeos. Mas eu vou resolver isso. E é isso, as 10 perguntas. Desculpa, eu sou muito tagarela. Eu tenho vergonha, mas eu sou tagarela. Eu não sei se eu consegui responder certinho todas as perguntas. E é isso, pessoal. Essa sou eu, a Juliana Antunes, Artesanatos. E aí eu tenho que indicar 10 canais, né? Mas eu acho que todo mundo já falou. Acho que eu sou a que tô atrasada. Mas aí eu vou falar aqui, depois eu deixo na descrição do vídeo também, que eu não sei se as pessoas que eu vou indicar assistem meu canal.
mas eu vou colocar aqui. Se caso vocês já tiverem sido convidados ou já tiver feito a tag, desculpa eu chamar de novo, mas eu vou falar aqui. Marcela Reis, a Juliana Loubach também, Ateliê Doce Biscuit, Delma Magalhães Marcon, Kátia Soledad também, Diego Biscuit, Andréa Bezerra Biscuit, Márcia Guilhom. E aí aqui eu coloquei só 8, por quê? Porque eu não sei mais quem eu chamo. E aí, como um monte de gente que eu vejo assim já foi desafiado, já fizeram a tag. Então assim, quem não fez ainda e quiser fazer, e quem eu não falei e não participou da tag, faz a tag, gente, pra gente conhecer vocês também, tá? E aí é isso. Desculpa o falatório. Lilica, fiz a minha tag. E... deixa eu falar, esqueci. Eu vou colocar o vídeo aqui do Cat Noir. Essa semana eu já coloco, tá, gente? Desculpa a demora. Vou colocar aqui na foto, no final do vídeo, qual que é o Cat Noir que eu tô falando. E desculpa a demora. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Desculpa o falatório. Quem gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, que eu tô voltando com os vídeos, tá? E logo logo a gente tem mais vídeos por aí. E a Mega tá chegando, gente. E eu vou lá no sábado ver todas as moças que eu sou apaixonada, que eu sou muito fã do trabalho. E vamos lá, gente, vamos lá na Mega. Eu só vou poder ir no sábado ou no domingo, ou sábado e domingo, porque dia de semana eu tenho que ir trabalhar, né? Então não dá pra eu ir, senão minha chefe me mata. Mas no final de semana eu vou lá. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.